Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Estamos aqui mais um dia. Não vou continuar a música, não. Boa noite para vocês. Espero que hoje a gente tenha mais um bate-papo descontraído e edificante. Espero que Deus abençoe a sua família, te abençoe e edifique e que sopre o seu espírito sobre nós nessa noite, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, caros prezados, amigos e irmãos. Você aí da poltrona, Ipsite. Boa noite. Paz, meus irmãos, como é bom estar com vocês. Embora, meu caro amigo Renato, eu preciso já começar com uma crítica já. Vamos lá. Porque nós estamos abandonados aqui. Estamos desfalcados, Desfalcados. A pessoa disse o seguinte, né? Um membro aqui dessa mesa. Eu não vou participar com vocês porque vocês são muito fracos. Eu tenho certeza que ele disse isso. Vocês estão abaixo do meu saber, né? Do meu nível. Do meu nível cognitivo, né? Mas, gente, vamos se reunir aqui. Vocês aí, nós aqui. Fomos desprezados, mas nós estamos aqui, né? Desprezados, mas não abatidos. Inventei agora. Como é bom estar com você aqui, Renato, podendo partilhar da palavra de Deus. Espero que tenhamos mais uma noite edificante. Eu também. Deus abençoe. Boa noite aqui, nosso presidente Ítalo. Olha. O nosso CEO Abner, que veio acompanhado da presidenta internacional da vida dele, Laís. Que eu preciso... Presidente da vida dele foi bom. Que eu preciso dar os meus parabéns publicamente. Oh, que maravilha. Que ela o aceitou, né? Disse sim para o noivado e deu essa oportunidade a ele. Você é um grande homem de Deus, viu? Parabéns ao mais novo casal de noivos da nossa igreja, Deus comunidade. Deus abençoe vocês, viu? Que maravilha, hein? Parabéns para vocês, viu? Deus os abençoe em nome de Jesus, tá? Abner, depois você manda o Pix para nossa conta, tá ok? Cada um, velho. Mereço. Isso aí. Então vamos para o Evangelho de Marcos, continuar. Vamos. Hoje eu não vou ser o resumista, mas eu vou orar, porque aí você resume, né? Eita, nós. O resumista nos abandonou, pelo amor de Deus. Pois é. Mas espero que nas próximas gravações ele esteja com a gente, né? Vamos ver. Vamos orar, meus amigos. Querido Deus, no nome de Jesus te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá. Amém, de estar aqui, Senhor. Hoje nesse encontro para falarmos sobre o Evangelho de Marcos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos capacite, sopre o teu Espírito, que eu e o Fernando e os meus amigos que estão aqui e aqueles que nos ouvem em casa possam ser edificados, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra e pela nossa leitura comunitária. Que o Senhor esteja conosco, supra as nossas necessidades. Se há alguém que nos escuta que precisa, Senhor, de alguma intervenção por causa de qualquer necessidade que venha a ter, que o Senhor abençoe, meu irmão, o ajude, o guie, o fortaleça, acresça a sua fé, para que nós possamos continuar, Pai, seguindo o caminho do Teu Evangelho. Pai, para a glória de Jesus, eu te agradeço. Amém. E aí, irmão Renato, o que você tem a dizer do último episódio? Até o resumo a gente vai ficar nessa agora? O nosso último encontro foi muito bacana, né? Foi muito bom. A nossa leitura do Evangelho de Marcos tem sido, até o presente momento, edificante e inspiradora. Nós começamos nessa caminhada, né? Introduzindo o Evangelho de Marcos, e logo em seguida, no nosso último encontro, a gente conseguiu enxergar o centro desse texto a partir de uma pergunta que salta, né, no Evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E o versículo 1 já vai dizer: olha, esse é o Filho de Deus, né? Então, o princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Diferente dos demais evangelhos, que começam com uma genealogia, falando sobre o nascimento de Jesus e a sua descendência, né, que veio dos patriarcas, que veio dos profetas,
de homens e mulheres, né, que estão ali na genealogia de Jesus, importantes na história do povo hebreu, do povo de Deus. Diferente dessa apresentação, o Evangelho de Marcos coloca Jesus numa condição, no princípio de todas as coisas, muito parecido com o Evangelho de João, né, em que apresenta Jesus como o princípio de todas as coisas, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aham. Aqui é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo na sequência, a gente fala, então, após apresentar essa origem de Jesus, que inicia-se nos tempos eternos, né? Surge uma figura muito enigmática, muito especial, apresentando o batismo, só que com um fato novo, falando de arrependimento. Esse é o fato novo que faz com que as pessoas queiram confessar os seus pecados, né, e ser batizadas por meio da pregação do arrependimento do João Batista. E essa mesma figura enigmática que a gente falou no nosso último episódio é aquela também que vai dizer não ser digna de desatar as sandálias daquele que viria após ele. Então ele, como essa voz que surge no deserto, do meio do deserto, preparando o caminho, indicando alguém superior a ele, ele passa também a batizar tanto aqueles que o seguiam ali naquelas regiões, naqueles lagos em que ele praticava o batismo. Agora vem então Jesus, onde ele também passa a batizar Jesus nesse processo de inicialização. E essa experiência ela é tão importante e tão marcante que os próprios céus reforçam a importância, dizendo, olha, a voz surge, né, na experiência do batismo de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado, né? Na sequência, falamos então que Jesus é conduzido para o deserto, no meio de feras, e é servido pelos anjos. Então, o panorama do que foi dito aqui no nosso segundo episódio, e eu não sei quantos episódios serão o Evangelho de Marcos, mas eu tenho certeza... No mínimo 14. No mínimo 14, mas tem alguém entre nós, Não acredito. que está na expectativa para que ele supere os 40 episódios do curso dele. Sermão do Monte que ele comprou, que é o nosso irmão Ítalo. Ai, E ele... será, Ítalo, que supera? Ele está na expectativa que esse nosso podcast aqui supere para que ele possa comprar o nosso curso aqui, o nosso bate-papo sobre o sermão, o Evangelho de Marcos, né? Comentário. O comentário do Evangelho de Marcos, né? Pelo amor de Deus. Enfim, então, você que quer entender o que nós falamos, convidamos você para o segundo episódio do Evangelho de Marcos. Não perca, porque senão você vai ter que assistir um por um, mas espera um pouquinho. Antes da gente seguir na leitura bíblica, Olha, se você que está acompanhando a gente aqui não se inscreveu no canal, não curtiu, não compartilhou, não converteu alguém para a igreja aqui virtual, você está correndo sérios riscos do devorador te perseguir, ok? Então corre agora, compartilha com alguém e seja livre dessa maldição. que miséria, velho. Vai endurecer o dedo, hein? Agora lascou tudo, hein, gente? Agora lascou tudo. Um poder tão grande de dominar o devorador que você tem que eu fico... A gente vai orar e você vai ser conduzido entre as bestas. Nossa, vai ser tentado. Jesus Mas aí, Renato, mas você quer dizer, acrescentar mais alguma coisa? Porque
É mais ou menos isso, né? É, basicamente isso. Você fez o papel do Wagner muito bem feito. Eu acho que algumas questões que nós falamos sobre João Batista também é muito relevante, e principalmente essa última parte que Jesus, que ele fala daquele que vem após mim, é muito legal porque quando você vê João Batista focado na ideia da pregação de alguém, né? É sempre João Batista falando de alguém. Isso é muito interessante. Eu me lembro até que eu disse naquele último episódio que era um fundamento para todo tipo de pregador. Pensar em cada vez mais falar sobre Jesus do que de si mesmo. E quando Jesus vem, o João Batista está dizendo, aquele que vem após mim, né? Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu acho legal porque você não está pregando sobre você. O João Batista não estava falando para as pessoas, eu como mel silvestre e eu como gafanhoto, por isso eu tenho uma alimentação ascética e sendo assim eu sou mais poderoso do que quem come os pães normais aí com trigo e bebe vinho e coisa. Não estava dizendo isso. Ele estava falando, tem alguém que vem depois de mim, né? Vai, Desculpa. groselhar, vai. Desculpa. Gente, eu me veio à mente. Me veio à mente. Ô, Senhor, me ajuda. Me guarda neste dia de explanação. Me contenha. Não, guarda eu, né? Porque, olha, a gente vê uns pregadores que chegam no púlpito para dizer, olha, eu estive orando antes de pregar. 7 dias. 7 dias, Sem jejuando comer. há 21 dias. E depois de subir ao monte, e eu estive pregando em tantas conferências, e já passei por tantos países. E quantas pessoas se converteram? Quantas com você pessoas se pregando? converteram, porque eu. É uma brincadeira que a gente está fazendo, e é uma memória que é muito presente no meio entre os pregadores, né? Porque é muita vaidade, né? Eles não estão falando sobre a obra de Deus, eles estão falando sobre eles, né? E aí a gente tem aqui um profeta em que a Bíblia vai dizer que não existe ninguém maior do que esse camarada aqui, né? Ninguém maior, depois de Jesus, ninguém maior do que esse, e que trouxe uma mensagem tão impactante e não fala dele, como você aponta aí. Ele aponta para alguém, né? Ele aponta para alguém. Essa realidade ela é fundamental para a igreja, para o que quer que seja. Exatamente. Né? A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia também não é um fim em si mesmo. Né? Exatamente. A igreja aponta para Jesus. O cristão aponta para Jesus. Então, você tem dentro dessa perspectiva um fundamento para a igreja. Um fundamento para um pregador, dizendo que nós não somos esse fim em nós mesmos. Não somos nós que geramos nada, que produzimos nada. Na verdade, a gente está dizendo que tem alguém que faz as coisas. Exatamente. Então, e depois a gente entrou na ideia da tentação de Jesus. Sim. E também é legal porque foi aquele momento em que nós falávamos que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para encarar a diversidade da vida. Eu acho que foi bacana. Exatamente. Aquele nosso bate-papo, porque você é motivado não a ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas estranhas, para profetizar, para curar e para pregar. É também. Mas não é só para isso. É principalmente na vida, porque você está muito mais tempo na vida do que no púlpito pregando ou falando em língua estranha e profetizando. Não é? Então eu acho que é fundamental que a gente enxergue que as adversidades e os perigos e as tentações da vida e na vida é que fazem sentidos para que a gente esteja cheio do Espírito Santo para vencer isso. E não, eu quero ser cheio para pregar, eu quero ser cheio para falar em língua estranha, eu quero ser cheio para expulsar demônio, eu quero ser cheio para curar. É também. Mas a vida, onde a vida acontece, no chão da vida, né? É que a coisa precisa ter mais sentido e a presença do Espírito Santo precisa estar mais viva, né, e eficaz nas nossas vidas. Bom, vamos para o texto, então, aqui. né? Hoje nós nos propomos, então, a ler a partir do versículo 16, correto? Paramos no verso 15, né? Em que Jesus, depois de Jesus ter sido preso, foi para... Perdão, depois de João, Jesus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus. A gente leu esse texto, né? Ou não lemos? Eu estou confundindo aqui tudo. Lemos. Vamos ler do versículo 14, vai. Lê Lê do versículo 14 em diante e a gente segue.
E aí eu vou ler então, Renato, lendo até o Espírito soprar, como diz nosso Wagner. Até o 19 só, depois a gente segue. Tá bom, fechou. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André e lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. E aí, irmão Renato, o que você tem a dizer? Esperando. Não dá para tocar para ninguém, né? Wagner não tá aqui para falar, e aí, Wagner? Beleza. Essa parte eu acho muito legal, porque você vê essa transição nesse evangelho de forma mais específica, você vê João saindo de cena, e no caso aqui sendo preso, e o evangelho não fala mais nada, ou de Marcos não fala mais nada sobre João. Sim. E aí é legal porque você vê Jesus retomando a mesma ideia de João. Então vocês se arrependam. É a mesma até a mesma origem da palavra, não é exatamente a mesma palavra. Então é interessante porque você vê o precursor de Jesus falando: olha, vocês precisam se arrepender. E Jesus vem falando a mesma coisa: vocês precisam se arrepender. Então Jesus assume a mesma mensagem que é inicialmente falada por João, mas ele expande e ele muda também, porque Jesus não batiza ninguém. Jesus não batiza ninguém, até onde eu entendo, Jesus não batizou ninguém. Sim. Pelo menos o texto não diz que Jesus era o batista também. Né? É verdade. Então, a ideia é interessante porque você vê Jesus assumindo essa mesma prerrogativa, e você vê que Jesus fala assim: olha, vocês se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. E é muito legal você perceber que o que Jesus está dizendo é que esses que estão ingressando no reino de Deus precisam pensar diferente. Então, o batismo era um batismo que comprovava o arrependimento. Então, não era uma iniciação no reino de nada, não era iniciação de coisa alguma, porque era só uma demonstração pública de um arrependimento. Mas o reino de Deus, e essas pessoas que seguem o evangelho, eles só se arrependem quando eles adentram o reino. Então, adentrar o reino, na lógica da Basileia, é aquela ideia de você entender que você está sobre o domínio de alguém, ou sobre a autoridade de alguém. Então, quando Deus é aquele que faz a vontade na minha vida, demonstra que eu sou um cidadão arrependido e estou buscando obedecer o Senhor, que é dono desse reino. Então, é totalmente diferente de uma perspectiva de Império Romano. Por quê? Porque você tem um pensamento judaico de alguém que quer destruir um reinado. E o que Jesus está fazendo é o contrário. Jesus está falando, não é para destruir um reinado, é para fazer parte de um reinado. Então, são lógicas diferentes e não é uma lógica de enfrentamento. Sim. Você não está dizendo assim, olha, para entrar no reino de Deus, você precisa assumir uma dinâmica em que você precisa lutar contra o império que nos oprime. Não, ele está dizendo assim, olha, para entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender. Então, é subversivo, né, a perspectiva de Jesus. E é o fato novo que eu disse no nosso último encontro a respeito do batismo de João, e eu falei, inclusive, no resumo, né? Porque até então o batismo era uma experiência comum. O batismo era praticado por todas as religiões, por algumas religiões, como um processo de inicialização, um rito de passagem. Os judeus também exerciam o batismo. Então você tem aqui uma repetição. O fato novo é arrependimento. Só que dentro desse fato novo que Jesus está aqui apresentando,
nós temos aqui a ideia: creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam nessa boa notícia que não é a boa notícia do império. Sim. Creiam nessa boa notícia que não é a boa notícia do imperador, como você mesmo disse no nosso último encontro. Semanas passadas, sei lá. E essa boa notícia, essa mensagem de arrependimento, ela será uma mensagem tão impactante que fará com que o povo, as pessoas, se maravilhem com as palavras de Jesus, porque não são mais ensinos de um rabi cheio de conhecimento teórico, conhecimento teorizado, né, construído por uma teoria farisaica. Não é um conhecimento da Torá, não é um conhecimento das leis ou da explicação das leis, da Mishnah, não é isso. Não é alguém explicando, né, como na Mishnah. Mishnah não. Falei Mishnah, está certo, né? Tá certo. Não é isso. É um conhecimento que aponta para um reino. É uma boa notícia carregada consigo o arrependimento, que nos leva ao arrependimento. E eles aceitam esse arrependimento. À medida que Jesus passa a pregar, e continua pregando agora, as pessoas começam a ouvir a mensagem de Jesus e aceitam esse arrependimento. É um arrependimento que extrapola a forma de entender a fé, a forma de entender a religião, a forma de entender o seu exercício religioso. Eles vão caminhar de uma outra maneira. E isso é maravilhoso. Então, pregando o Evangelho de Deus, dizia: o tempo está cumprido. E quando ele fala que o tempo está cumprido, ele está falando dele mesmo. Sim. Porque ele é o cumprimento dos tempos. Cara, se pensar nisso, Renato, é maravilhoso. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. No entanto, que ele é a razão pela qual a criação existe. João diz isso, né? Uhum. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o centro dessa criação. Jesus é o centro do projeto divino. Jesus é o centro da humanidade. Jesus é tudo. E é que se revela, né? Como centro da redenção do homem, né? Tudo, tem todo sentido, né? É interessante. E o que é mais legal é que ele vem da mesma perspectiva, né? Trazendo um edito, né? De um reinado. A mesma ideia do evangelho, né? Só que ele vem nessa ideia que você está dizendo, chamando para um reino diferente. Eu diria, como é uma palavra que está na moda, eu diria que a resistência do reino de Deus, né? Que o cara fala, tal coisa é resistência, não sei o que lá. A resistência do reino de Deus é arrependimento. Porque não é um enfrentamento. É você se manter em uma posição em que você está se arrependendo dos seus pecados, porque a tendência para se criar um reino dentro da circunstância de Jesus naquela época era aqueles movimentos, como diz o Horsley lá, o cara lá dos bandidos e entre outras coisas do cristianismo primitivo, ele diz que era enfrentamento, era ladrões, era o cara fazendo bagunça, e Jesus não vem com a mesma proposta. Tem outros revolucionários na época de Jesus, sim, no primeiro século, antes do primeiro século, tem vários. Só que o que ele vem é com outra ideia. Está todo mundo pensando em enfrentar Roma, derrubar Roma, tirar o reino. O que Jesus está dizendo assim, não, a gente não vai pelo caminho da violência. A gente precisa ter uma mudança de mente. E a gente precisa criar um reino diferente do que está posto. O reino que está posto é um reino que subjuga as pessoas. Ele se impõe. Sim. Que por meio de força, ele obriga as pessoas a se subjugarem ao seu reinado. E o reino de Jesus não é esse reino. Jesus não tira a mão de César e põe a mão de ferro para sobrepujar outras pessoas. Jesus faz o contrário. Jesus está dizendo, olha, a gente precisa criar um reino de arrependimento. Um reino para que se faça parte dele, você se arrependa.
Então, é como que se Jesus já dissesse assim, ó, a porta desse reino aqui, para entrar nele, você já tem que vir mudando de mente. Mudando de mente. É muito... Isso na sequência do texto, não sei se a gente pode já seguir, vai ter um impacto tão grande, tão interessante, porque Jesus, ele depois então de João Batista ser preso, tal, Jesus segue para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e aí caminhando junto ao mar da Galileia, né? E aqui a gente tem que entender que mar, na verdade, aqui é um lago, né? É o encontro do rio Tiberíades com o rio Genezaré, de Genezaré, né? Se eu não me engano, isso aí. Que era um lago bem extenso, então não é um mar propriamente como a gente pensa, é um lagão, né? É um lagão, né? Então o texto está dizendo que ele caminha junto a esse mar, a esse rio, esse lago, e ele vê dois irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Eram pescadores. Veja que esse reino de Deus, ele acontece, ele vai se desenvolver num ritmo da vida e das suas experiências mais comuns, das suas experiências mais simples, no cotidiano. Não é um reino que se manifesta arregimentando ou, sabe, convocando pessoas extraordinárias que passaram por... Não que não tenha extraordinários, não é isso. Não é prerrogativa, não é pré-requisito ter um currículo extenso para ingressar nesse reino. E ele não vai acontecer inicialmente em lugares extraordinários. Ele, na verdade, acontece na vida, que já é um lugar extraordinário. Opa, a gente despreza isso, mas é extraordinário. E eu acho que é na vida que estão as bestas feras, onde Jesus foi conduzido. Certeza. Certeza. É na vida. O enfrentamento da vida se dá encarando essas bestas feras. Porque se a gente pensar, voltando lá para onde Jesus foi conduzido, o Espírito conduziu Jesus para um lugar especial, só que nesse lugar especial em que Jesus é conduzido e que ele se encontra com Satanás, Satanás não apresenta as suas propostas no deserto, dizendo, olha, vai aqui, eu vou prometer para você alguns lugares, o que você acha? Não, a Bíblia vai dizer que Satanás conduz Jesus a lugares, enfim, que tinham a ver com o dia a dia, lugares cheios de glamour, lugares cheios de glória, cheios de honra, mas todos lugares relacionados à vida. Então, esse lugar, esse caminho que leva Jesus a conviver com bestas feras e anjos, aqui é a vida. Aqui é a vida. Então, está acontecendo na vida essa experiência dos discípulos, né, Renato? Sim, é maravilhoso você fazer essa leitura, porque você consegue perceber que a manifestação de Jesus não está dentro dos grandes centros, né? Pois é. Principalmente o início do seu ministério. Eu acho que aqui também fica até uma dica, né? Uma dica para quem inicia o ministério é não procurar de fato os holofotes, né? Eu acho que é uma dica boa, né? Por favor. Por favor. Por né? favor. Faça isso, possível, né? É possível colocar... Fazer um recorte. Fazer um recorte disso. Você que busca luzes, você que busca câmeras, você que busca gruas, você que busca... Porque... porque tem uma galera que quer a igreja só assim, né? Sim. Em algum momento eu vou fazer uma crítica a esse tipo de evangelho do espetáculo, né? Porque a gente vive literalmente o evangelho do espetáculo. E ostentação, né? E a ostentação. Ao mesmo tempo, você tem essa via de mão dupla. Então, eu acho que é legal porque você demonstra que, claro que com o tempo Jesus vai ganhar publicidade, entre outras coisas. Mas você mostra para as pessoas que estão iniciando seus ministérios
que normalmente se começa dos lugares mais distintos possíveis, né? Sim. E não é esse lugar onde você está sendo aplaudido já de início. Demora para se construir um ministério e para se pegar solidez, né, vamos assim dizer, de conteúdo e conhecimento, e entre outras coisas. Então, eu acho que fica uma dica aqui, importante. Mas, voltando para os acontecimentos da vida, eu acho que é legal porque você vê Jesus... na beira de um mar, né, segundo o texto, um lago, como você explicou, e é interessante porque alguém está no trabalho, né? Fazendo aquilo que faz normal, no dia a dia, segundo o que alguns vão dizer, sabiam fazer aquilo muito bem, e Jesus aparece do nada e vem atrás desses cidadãos. É também uma dica para que Deus se manifesta também no nosso trabalho, né? Deus está com a gente também no trabalho, e é legal porque... há uma busca de Jesus por pessoas que também são pessoas simples. Na simplicidade da vida e no ordinário é onde a gente pode ter encontros significativos com Jesus, de transformação. Então, não dá para a gente colocar Deus dentro das quatro paredes da igreja e diante de um sacerdote... como o apóstolo Fernando, e dizer assim, só é aqui que Deus ordena a bênção. Ele já ordenou a maldição para quem não der like. Então toma cuidado. Então é importante pensar dessa forma, porque você pode extrapolar para o trabalho, para casa, para onde você estiver, e não imaginar nessa perspectiva. E Jesus rompe totalmente essas estruturas de poder, porque Jesus vai buscar os discípulos não na sinagoga, né? E é mais interessante ainda que Jesus vai buscar um monte de discípulos que já têm uma idade bem avançada. Jesus não vai pegar uns discípulos com 12 anos que vão demonstrar o seu conhecimento da Torá para que possa ser escolhido por um determinado rabino. Jesus está aqui procurando o cara de forma mais deslocada possível e num tempo bem mais remoto. Sim. Então Jesus vai atrás de um cara que está trabalhando. Se ele está trabalhando, significa que ele não foi bem lá no Bar Mitzvah. Não tinha, talvez, uma família influente. É provável que nenhum deles sabiam ler. É bem provável. Bem provável. Porque era caro saber ler nessa época. Então, é natural que... É fora da lógica, do contexto. Ir atrás de alguém que está sentado dentro de um barco pescando. Sim. Então, Jesus subverte toda a lógica do tempo de então, indo atrás de dois irmãos que estão pescando. E é interessante, então, que a sequência do texto, né? Jesus vem, ele se apresenta para dois homens que se chamam Simão e André, e ele vai dizer assim, olha, venham comigo. E eu farei com que sejam pescadores de gente. É tão interessante essa parte, porque às vezes a gente lê o texto e a gente faz uma leitura um pouco romantizada do texto. Romantizada em que sentido? Jesus está passando, ele olha para o Renato e diz assim, você aí? Vem. Aí o Renato... Quem? Pai. Perdido, né? Perdidão. Perdido na balada. Perdidão, né? Cara, não é isso. A gente tem que entender que o texto está narrando. E ele não está preocupado em descrever o tipo de relação existente ou não que se tinha com essas pessoas. O texto não está preocupado em dizer isso. Se Jesus conhecia, se Jesus não conhecia, se Jesus tinha relacionamento, se não tinha relacionamento. O texto não está preocupado em dizer isso. Então, pensando um pouco mais com pés no chão, nós aqui podemos, de alguma forma, caminhar da maneira com que os profetas do Antigo Testamento caminhavam. A gente tem Elias e Eliseu, um exemplo interessante, em que Elias é o profeta conhecido, Eliseu conhecia Elias, e aí em um determinado momento a capa de Elias toca Eliseu,
Eliseu sente uma vontade enorme de seguir Elias. Ele volta, come com o pai, faz refeição com o pai, se despede do pai e vai seguir Elias no seu processo discipular. Existia uma relação, existia uma admiração. Algumas coisas já eram percebidas pelo Eliseu em relação a Elias. Então, poderíamos dizer que essa experiência que acontece primeiro numa relação de quem chama, Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que está transmitindo uma mensagem de arrependimento, mas é uma apresentação da mensagem. Mas possivelmente existe uma relação em que as pessoas conheciam Jesus de Nazaré como carpinteiro. Havia um certo conhecimento, possivelmente. Eu aqui estou conjecturando. Sim. Conjecturando. Mas o fato é que essa relação que se estabelece, ela é inconfundível no que se refere ao chamado. Não existe dúvida no que acontece aqui. Não existe avaliação no que está acontecendo aqui. E essa resposta que esses dois homens vão dar é uma resposta carregada de disponibilidade. Então, o que nós temos aqui é o chamamento para uma vida discipular que vai se dar por meio da relação e por meio de uma transformação que acontece na caminhada. Esses homens não serão transformados do dia para a noite. Eles serão transformados no processo discipular, à medida que eles conhecem Jesus, caminham com Jesus agora como discípulos. Eles conheciam Jesus carpinteiro. Agora o Jesus mestre, eles vão conhecer caminhando. Sim, sim. É interessante porque você começa a perceber que o texto parece muito objetivo, né? Como a gente já vem dizendo, o Marcos tem uma proposta de ser bem resumista, né? É o Marcos Wagner. Então eu acho legal porque tem que ter alguma coisa além do que somente você dizer vem e me segue, né? Sim. E o que é muito interessante é que o cristianismo nascente aqui, ou o evangelho, o reino de Deus nascente, tem muita relação com a profissão, porque, deixa claro, eles eram pescadores de profissão. Exatamente. Quando Jesus chamou, eles abandonaram a profissão e foram seguir Jesus. A gente, com o passar do tempo, transformou e pensou de diversas outras formas uma ideia de integrar o evangelho à vida. Então, você não tem como se sustentar uma galera desse tamanho se alguém não trabalhar. Sim. Então, a gente começa a fazer esses movimentos. Mas, inicialmente, neste caso, ligado ao texto, é uma forma muito radical de evangelho. Muito radical. É uma ideia de você dizer assim, olha, eu vou abandonar a minha vida e vou entregar a minha vida para ser esse cara que vai seguir Jesus. Se você olhar para uma ideia de judaísmo, você tem toda uma estrutura por trás. Então você tem o poder judaico, você tem o dinheiro judaico, você tem as escolas rabínicas, que eram caras, que se tinham que manter. Então você tem uma estrutura religiosa que se retroalimentava a partir do discipulado para o judeu. Mas dentro de um cristianismo nascente, ou você tem por trás uma esperança messiânica, de que ele vai trazer o reino de Deus e por isso nós que somos seus discípulos vamos se beneficiar, ou então você não tem como deslocar o cara da sua profissão e trazer ele para um reino que não tem nenhuma condição de sustentá-lo. Você tem que ter uma lógica de profissão, você tem que ter uma lógica de futuro aqui. Você não tem uma lógica de um reino imaterial que você vai para o céu e simplesmente lá você vai gozar a bênção de ruas de ouro e muros de jaspe e aqui você passa fome. Então, tem que ter alguma lógica também por trás para se adentrar esse reino. Então tem toda uma tradição judaica que traz esse pensamento por trás, que Jesus vai deslocar esse pensamento depois e vai mudar ele. Uma mudança de mente vai acontecer. Mas inicialmente eles estão pensando em Jesus como um revolucionário que vai mudar o peso de Roma sobre Jerusalém e vai transformar de novo num reino livre em que esses discípulos mais chegados serão a diretoria do reino. Eles são judeus e nada mais
coerente do que pensar nas suas experiências judaicas, religiosas e a sua tradição, e né? sua profissão. Sim. Mas o mais interessante nesse processo, né, é a disponibilidade. Sim. É eles dizerem sim. E essa disponibilidade me causa espanto que o evangelho provoca nestes homens e me causa também preocupação no que vivemos hoje. Porque se por um lado esses homens estão, essas pessoas estão predispostas a aceitar essa mensagem de arrependimento, esse convite discipular. Poxa, e hoje a gente vive um reino de Deus, um evangelho, uma mensagem que nos é anunciada e que nós anunciamos, que não provoca tanta disponibilidade nas pessoas. Na verdade, provoca a disponibilidade das pessoas em buscar alguma coisa que traga uma compensação diante do seu sofrimento. É apaziguar as suas dores diante do sofrimento da vida, porque elas estão vivendo entre bestas e feras. Entre bestas e feras. É verdade. Mas elas não querem viver esse evangelho que exige de nós disponibilidade. É um evangelho que não propõe disponibilidade. É um evangelho que propõe, na verdade, um serviço, ou seja, uma mordomia que ele oferece a você. O evangelho é o mordomo. Sim. Não que o discípulo se torna mordomo. Sim. É o contrário. O evangelho é o mordomo, em que ele oferece várias benéfices, várias coisas bacanas, e a gente, ao experimentar desses benefícios desse evangelho, a gente está vivendo o reino de Deus. Mas qual disponibilidade? Na verdade, eu acho que é aquela relação que alguns já estão chamando o evangelho de uma commodity, né? Que é aquela ideia de, tipo assim, a gente transformou os membros da igreja em clientes. E a gente tem que oferecer para eles aquilo que lhe agrada. Sim. Uma vez que a gente tem que manter a coisa funcionando. Então, esse é um equívoco a respeito do evangelho. Porque quando a gente vê Jesus chamando os discípulos, ele diz assim, olha, venham após mim e sigam-me. A ideia do seguir é sair copiando o que Jesus fez, como discípulo. Então, você vai seguindo o mestre. A brincadeira, né, de siga o mestre. Siga o mestre. É mais ou menos, ou é exatamente isso. Não é uma ideia de você transformar o evangelho em uma coisa que satisfaça sempre quem está ouvindo. Mas é de quem está ouvindo Jesus por meio da sua palavra se amoldar a essa mensagem. E esse, continua, Renato, faço só um parênteses. Esse é um tema muito caro nas Escrituras Sagradas. Nesse processo discipular de Jesus, esse é um tema, extremamente importante. Importante porque, ao dizer venha, né, comigo, é o mesmo que dizer venham após mim, como você disse. Sim. E ao dizer venham após mim, me parece que é uma superação, inclusive, de um rompimento antropológico familiar. Por que é um rompimento antropológico familiar? Cara, o convite de Jesus é para que eles largam as redes, e eles vão fazer isso. Sim. Pedro, Simão e André vai fazer isso, e Tiago e João vai fazer isso. Eles vão deixar a rede, eles vão deixar o trabalho, eles vão parar com seus exercícios que eles vinham realizando. Logo, eles vão abandonar uma certa presença familiar, passarão a seguir Jesus. Poxa, pega lá. Eles estão debaixo de leis. Eles moram em casas. E esse rompimento antropológico aqui, social, é um rompimento que coloca em xeque o significado do pater família. Toda família tinha um pai. Pater vem de pai, sim, que quer dizer uma liderança paterna
em que essa liderança exerce autoridade e todos os filhos vão construindo casas ou construindo suas estruturas familiares debaixo dessa autoridade paterna. Então Jesus vem aqui ao dizer, sai da sua casa, me parece que a sua mensagem também é contracultural. Cara, dá para pensar muita coisa isso aqui, viu? Oxe, Dá para pensar muita coisa. Desculpa, eu te cortei aquela hora. Não, agora eu nem lembro mais onde eu estava. Você nem lembra mais. Eu nem lembro. Já fui lá e já voltei. Então, assim, nessa estrutura que mantinha tradições, Jesus faz um convite que era inimaginável para a sua época. Romper com pater família era um convite inimaginável. Romper com essa estrutura era inimaginável. Então, a mensagem do evangelho, que é a mensagem do arrependimento, que é essa mensagem que nos convida a uma disponibilidade que extrapola questões naturais, esse convite é um convite também contracultural. É o rompimento às ideias presentes na sua época. Ora, se isso é para lá, por que também não é para cá certos pensamentos e certas propostas? Me parece que a tentativa de se manter do jeito que sempre foi, né, é um equívoco. Né? Exatamente. Porque a ideia é que Jesus, quando vem, se arrependam dos vossos pecados e chama para que se venha após mim, a ideia dessa transformação, ela precisa ser integral, né? Ela precisa fazer parte de todos esses rompimentos, de você mudar a sua forma de pensar de diversas formas. Mas uma coisa que também é muito interessante na lógica do texto, você vai ver que, ao mesmo tempo, Jesus se apropria de uma profissão deles e traz para dentro do reino de Deus, que ele diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Uhum. Então, veja que é uma dinâmica em que Jesus está dizendo assim, olha, da mesma força que você usa para o trabalho, a mesma disposição que você tem para o trabalho, você tem que ter no reino de Deus. É a mesma questão. Então você consegue pensar e entender, olha, vocês precisam, a partir de hoje, passar como atrair pessoas para o reino de Deus. Então, uma vez que eu estou atraindo vocês, eu vou transformar vocês em pessoas que atraem outras, da mesma lógica do reino, de redes. Né? Você pega e traz pessoas para cá. Mas nessa, você tem que mudar essa lógica que você trouxe, é bem legal, porque você tem que mudar a sua mente. Né? E você tem que mudar a sua mente contra a sociedade, contra o judaísmo, até se necessário for, contra a sua família. Exato. E construir, dentro de tudo isso, uma lógica, que aí a gente vai ver muito nas cartas de Paulo, uma lógica de pessoas que são mandadas para fora da família porque é cristão, e agora você é recebido numa nova família, né? Exatamente. Então o reino de Deus, ao mesmo tempo que é um reino, também é uma nova família. E isso é tão interessante que você está falando, porque quando Jesus, então, aparece aqui, e ele chama de dois, depois ele chama dois, eu li algo que é muito interessante sobre isso, e aí a gente caminha já para o encerramento, porque Será? Passamos os nossos diretores aqui, gente, você não faz ideia, nós temos diretores aqui dizendo assim, olha, psicológica. Já acabou o tempo. Aqui, ó, já está escrevendo, ó, já acabou o tempo, obrigado. 50 minutos, você está contando, diretores. Tá certo. Precisamos realmente encerrar, mas eu li algo que acho que faz sentido, porque nós temos aqui uma dupla sendo chamada no primeiro momento, e depois uma outra dupla sendo chamada no segundo momento. Uhum. Você fala de família, que esse reino, esse convite para participar desse reino, é também um convite para participar de uma nova família. Então, a missão que é exercida aqui, ela é exercida para a comunidade e em comunidade. Jesus, ele chama de dois em dois, justamente porque ele quer apresentar essa relação comunitária para um serviço comunitário. Legal. É uma comunidade que se forma com o objetivo de servir a comunidade. Então não é um reino isolado. E por que dois? Porque quando você precisa testemunhar algo que está acontecendo, você precisa encontrar alguém que assim o faça. Então, de dois em dois, nós temos aqui testemunhas
anunciando o reino de Deus. É e o outro testemunhando o reino de Deus. Então é um reino de testemunhas, não é um reino de gente isolada. É uma experiência que acontece comunitariamente, porque é um reino que vem extrapolar uma cultura de isolamento em que um é maior do que o outro e ninguém pertence a ninguém. Legal, legal. Isso é extremamente importante nessa mensagem. Sim. Então, partindo do princípio do que você traz para nós, Renato, é uma mensagem que pega a sua aptidão, os seus afazeres, a sua potencialidade como profissional e como ser humano, porém, ela não te tira dos lugares comunitários, dos lugares em que você existe e que você é importante. Não. Você continua sendo importante, a sua função é importante, só que ela recebe uma ressignificação, porém ele te introduz a uma família. Isso é maravilhoso. Uma nova família, né? É lindo, né? E esse 2 em 2 também tem muitas coisas no Evangelho. Opa! Né? Vão de 2 em 2, vai um e o outro. O que eu acho bem legal dessa ideia também é que o Marcos não põe os outros discípulos, né? Não, né? Parece que só tem os 4. Só tem 4. É bem interessante, porque ele resume, mas ele também aponta que, demonstrando aqui, já é suficiente. Não precisa de mais outras pessoas. E, ao mesmo tempo, é provável, ou pode ser provável, que essas pessoas são membros do colégio apostólico, importante aonde esse evangelho estava. Sim. Que levaram o evangelho para lá, pessoas de destaque que talvez a tradição traz como que se eles estiveram em Roma, em coisas desse lado. Então é importante mostrar que eles foram chamados diretamente por Jesus. Mas o 2 em 2 é legal por causa da relação. Eu acho muito legal isso, porque ele não está dizendo assim, eu vou chamar você e você vai ser um Cristo sozinho. Não é? Uhum. Em vez de ser eu, Jesus, vai o Fernando. Não, ele está dizendo assim, não, vai o Fernando, vai o Renato. Mas vai o Wagner também, vai o Ítalo, vai o Abner, e vai todo mundo. Não tem uma ideia, o que eu acho indispensável de se focar hoje na questão de reino de Deus, é tirar a figura de poder do Evangelho, que não seja Jesus. Exatamente. Ele está dizendo assim, não é um só. É uma comunidade. Não é uma pessoa que tem que brilhar sempre. Não é isso. Por mais que a gente tenha aqui um cara pregando, um grupo de louvor, mas é comunitário. A manifestação de Deus precisa surgir da comunidade. Se ela vem daqui para lá, se ela vem de lá para cá, não importa de onde ela venha, mas ela precisa acontecer. No reino de Deus precisa acontecer. Não é a pessoa precisa se destacar e brilhar como um excelente... Porque hoje é um ícone. Né? Se desenvolve uma pessoa como sendo um marco da igreja. O que é um marco da igreja aqui? Não, é a comunidade que precisa ser o marco. Exatamente. É o Espírito Santo que precisa fazer. Então, deixa muito evidente para nós, aqui ele dizer isso. Olha, eu chamei o André e o Simão, e eu chamei também o Tiago e o João. Sensacional. Então, a gente não pode permitir que seja com a gente mesmo. A gente precisa perceber isso e olhar para a gente e dizer, poxa, mas espera aí, tá indo eu e tá indo quem comigo? Ou eu estou indo sozinho? Olha, igreja, você que está me assistindo em casa, é para dar glória de pé. Olha, é isso. Eu acho que a gente pode caminhar. Dá para terminar. Vamos terminar, né? Ah, por favor. Porque nós já batemos 1 hora já? Já extrapolamos. Deus, os nossos diretores tenham misericórdia de nós. A gente pode pelo menos terminar? Ou... Mas é isso, Renato. Eu acho que o texto é tão maravilhoso que nos apresenta uma simplicidade de mensagem que nos coloca sempre junto de alguém. É essa interdependência, né? Eu preciso do que o outro tem, o outro precisa do que eu tenho, e nós precisamos do que só ele tem. E nós precisamos daquilo que somente ele tem. Né?
E aqui também tem a questão da capacidade de você conviver com outra pessoa, a capacidade de você conviver com o outro que também faz, e não com a capacidade de conviver somente comigo e com aquilo que eu faço. E só, com né? a minha super habilidade, Com a minha né? super habilidade. De Não. forma alguma, Todos nós temos essa habilidade, todos nós somos importantes nesse reino. Olha, isso dá uma reflexão para nossas vidas cristãs muito especial. Sim. E se a gente estender o siga-me para os discípulos, que é a lógica do evangelho, Rapaz, você tem muita coisa aí para bater na gente, né? caramba, muito top. Gente, é isso. A gente fica por aqui hoje. Esperamos vocês no Vamos próximo terminar. episódio Se Deus quiser. desse mesmo canal. Mas, por favor, eu vou pedir uma coisa para você. Você que está nos assistindo, contribua com a nossa comunidade. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Está aí os dados da nossa comunidade. O QR Code que está aparecendo, o que apareceu. Vai aparecer. E vai aparecer. Aí, ó! Soprou. Apareceu. É a maneira de você nos auxiliar. Talvez você fale assim, poxa, ô Fernando, Renato, Wagner, eu quero patrocinar o canal aí. Tem como? Pode patrocinar as águas claríssimas aqui, ó. Entre em contato com a nossa diretoria. É uma forma de você nos ajudar. Brincadeiras que a gente faz aqui, mas a gente carece demais da sua ajuda, do seu incentivo. A forma desse canal ficar de pé, a forma dessas lives acontecerem, é você nos ajudando. Sim. Você contribuindo conosco. Nos ajude. Nos ajude. Essa é uma das formas, tá bom? E nos ajude também divulgando. Sim. Também é uma das formas de uma das formas de nos ajudar. Ok, gente? É isso. Posso agradecer a Deus? Por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos, aprendendo da sua palavra. Que esse texto possa, ó Deus, impactar os nossos corações, de modo que a gente aceite esse convite de nos tornarmos discípulos e seguirmos as suas pisadas. Que sejamos capazes, Senhor, de caminhar junto daqueles que também dizem sim para o seu reino. Muito obrigado por esse tempo de partilhar da sua palavra. Em nome de Jesus te agradeço, para a sua glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus. Tchau, tchau.